equilíbrio. Assim, uma caminhada que poderia ter êxito e reputação ilibada acaba sendo interrompida por atrasos, paradas e, em alguns casos, abandono completo. Deus, no entanto, pode transformar as quedas em uma nova oportunidade e estação. Estejam alertas e vigiem, diz o apóstolo, 1 Pedro 5,8, porque a sobriedade e a vigilância são elementos que compõem o equilíbrio. O senso comum prega que uma pessoa equilibrada é sóbria, uma pessoa equilibrada e sóbria é aquela que possui estabilidade emocional ou é serena em seu modo de agir. Do ponto de vista espiritual, o equilíbrio resulta da obediência a Deus, mesmo sabendo que tal decisão pode arrancar pedaços de você. Reconhecer os erros, rasgar o coração, chorar, arrepender-se, voltar atrás, perdoar, pedir perdão, resolver conflitos e se permitir ser vulnerável são atitudes que fazem parte do exercício da obediência. Porque a verdade é que não basta ouvir a Deus sem que isso gere, por um lado, dores e perdas e, por outro, restituição e nova vida. É comum nos sentirmos tentadas a fazer reformas e mudanças nas áreas mais visíveis. Gostamos de ostentar a espiritualidade, mas nos esquecemos de que, ao obedecer ao Pai, talvez tenhamos que nos expor. Nesse processo é possível que estejamos usando uma grande capa de santidade na tentativa de esconder uma carnalidade com a mesma proporção. Somos tentadas a viver uma vida superficial, a manter um relacionamento raso com Deus e a afogar nossas dores internas em prazeres que não conseguem aplacá-las. O problema está na raiz, no fundamento. Agora, a verdade seja dita: amamos escolher a cor das paredes, mas temos receio de mexer nos alicerces, como acontece quando se trata da nossa casa. Preferimos fugir dos abalos necessários e, desse modo, condenamos as estruturas emocionais, relacionais e espirituais. Na próxima semana, vamos nos aprofundar nos tipos de solo nos quais as nossas raízes estão plantadas. Será pedagógico e crucial definir a qualidade da raiz, analisar os ambientes em que ela se encontra e entender a extração dos nutrientes do solo. Nas Escrituras, Deus conduz seu povo de um lado a outro. Como bem disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. É a respeito disso que discorreremos a seguir, as terras que o Senhor irá nos mostrar. Quando Deus tirou Israel do Egito e os introduziu em Canaã, estava levando aquele povo para uma terra nova. Mulher, o meu desejo é que você entre nessa semana como alguém que considera as dificuldades e os desafios como oportunidades de crescimento, mudança e transformação. Lembre-se, Deus é com você. Ele deseja transformar suas raízes e, se você permitir, elas ficarão bem. E junto delas, todo o resto também. Maravilha. Bênção. Eu estou até gravando aqui, tá? Porque depois eu deixo disponível para a Letícia, né? Que não pôde estar. Aí tem a Ângela, tem o pessoal aí que não está hoje, né? Mas de repente podem assistir depois aí. Vai ficar uma gravação bem caseira, né? Mas é para alcançar as irmãs que não puderam estar hoje, tá bom? Bom, eu agradeço a Josi aí de me chamar aqui para estar no meio das irmãs, né? Já peço desculpa aos homens lá que estão reunidos hoje e eu deixei os irmãos lá para estar aqui, né? O irmão Cícero que perdoe aí. Mas eu fico feliz de ouvir falar o que as irmãs têm feito, porque eu vejo como momentos que o Espírito Santo conduz a igreja a avivamento, né? Avivamento, ele começa com esse interesse por Bíblia e por oração. Não existe avivamento de outra forma. O verdadeiro avivamento, ele começa com a palavra de Deus e oração. É a fonte de todo avivamento. O resto é só barulho, né? A gente pode fazer
muito louvor, a gente pode fazer muito movimento, fazer um monte de projeto, mas a base de sustentação e de fortalecimento para a igreja é uma vida de oração e leitura da palavra, tá? E a gente só percebe isso quando, nos momentos de dificuldades, assim, a gente vê como a palavra e a oração produziram um efeito de fortalecimento em nós. É aí que você percebe que você fica firme, né? E que por mais que em algum momento você tenta balançar para cá e para lá, aquilo que foi trabalhado dentro do seu interior fala mais alto, porque é o próprio Deus, né? Que está agindo ali. Então, eu fico feliz porque Betânia, né? Casa de Betânia, né? É isso? Betânia. É só Betânia. Lugar de recepção. Maravilha, é um nome muito legal. Falei para Jos, né? Até as irmãs terem o slogan, né? Porque pode surgir muitos movimentos bacanas assim dentro da igreja mesmo através disso, né? Eu fico feliz por isso, espero em Deus que sim. Mas é uma iniciativa muito boa, né? E às vezes nem tão planejado, né? Assim, às vezes uma reunião começou a acontecer e aí eu vejo o Espírito Santo reunindo, conduzindo, né? Se é para sempre não sabemos, se é por um período não sabemos, mas seja como for, estamos na onda do Espírito, né? Vamos dizer assim, né? Bom, então, muito bom estar aqui, podendo fazer parte hoje, não como Maria, né, mas acho como Lázaro, mas Lázaro não morto, né, Lázaro vivo, né, graças a Deus, mas assim, vocês estão no item 7, né, capítulo 7, e eu achei bem legal, eu li. Eu gostei muito da abordagem, embora eu não li os capítulos anteriores, não sei se o que eu vou falar vocês já viram, e não sei se o que eu vou falar vai vir nos capítulos futuros, né? Mas eu extraí algo do item 7 aqui, do dia 7, conforme a leitura que a Gisele fez. O próprio título aqui, né, do dia 7 diz: se as raízes estão bem, todo o resto está bem. E baseado nesse título mesmo e dentro daquilo que a autora escreveu, é que eu me inspirei, busquei inspiração no Senhor para falar com vocês nessa noite, né? E então é o seguinte, raiz, né? Essa é a palavra-chave para mim, no contexto, para mim soou como uma palavra principal, raiz. Tem até um trecho que a autora coloca assim: muitas vezes nós nos preocupamos com as aparências de uma casa que está totalmente condenada, né? Tipo assim, a estrutura está ruim, está quase caindo, na verdade está cheio de problema escondido na fundação da casa, tem rachadura na coluna, não tem sapata, a casa não tem sapata, mas tem 2 cômodos em cima construídos, ou seja, qualquer diferença no solo, aquela casa vai à ruína, porque ela não vai suportar, porque ela não tem estrutura. Ou seja, mas a gente olha por fora, muitas vezes a casa está bonita, está bem pintada, está bem cuidada, né? O piso é de primeira linha, as pinturas nas paredes são bonitas, são novas, a casa está cheirosa, mas as pessoas não sabem como é que está a estrutura. Às vezes a estrutura, ou ela não foi feita direito, e na verdade é um risco constante, mas ninguém sabe, ou então ela foi feita razoavelmente certa, só que ela não passou por revisão há muito tempo, e às vezes ela está, por alguma infiltração, alguma coisa, está sofrendo algum dano com o tempo, né? Como dizem, com as intempéries do tempo, né? Eu acho tão ruim falar essas palavras porque eu sempre erro, né? Então eu evito falar. Né? Mas o tempo vai acabando com tudo, né? E às vezes está ali, ninguém faz uma revisão, né? As pessoas raramente procuram saber como é que está a coluna dessa casa depois de 40 anos de construção, né? Mas a gente sempre renova a pintura. A pintura a gente sempre renova, a gente sempre olha o piso, tudo legal. Mas raramente a gente fala, mano, faz quanto tempo que está construído isso aqui? Cara, com 50 anos tem essa casa. E às vezes a gente não procura falar, será que a estrutura ainda está adequada? Será que com a terra, com o tempo, a ferragem, será que não tem nada que seja do lugar aí não? Né? Porque o tempo, gente, o tempo é o tempo. Eu lembro que eu trabalhava no centro de São Paulo
E a gente vê aqueles prédios antigos, né, que tem décadas, tem prédio centenário em São Paulo, né? E a gente vai ver prédio construído em 1920, né? E está lá de pé até hoje, né? Aqueles elevadores que a pessoa entra, aí tem aquela senhorinha que deve estar lá desde a fundação, desde quando né? Aquela senhorinha velhinha que está só esperando alguns dias para aposentar. Ela tem poucas idades, pouca idade a menos que o prédio é um pouquinho mais velho que ela, e ela tá ali, né? Ela trabalha de operadora, nem sei se esse é o nome, né? Assessorista, obrigado. Olha só, eu nem lembrava. É assessorista, isso mesmo. Quase não tem mais, né? É assessorista. Antigamente tinha, a pessoa falava andar, ela digitava pro seu andar. E tem aqueles elevadores velhos que são antigos, né? Que eles são aquele negócio de rodar assim, ó. A pessoa gira para fechar a porta, né? Aí fecha uma coisa, depois fecha outra coisa. Você fala, Jesus amado, parece um filme de terror, né? Então acho que eu vou até gravar um vídeo lá um dia desse, né? Meus videozinhos, meus curta. Mas assim, mas aí o pessoal fala que sempre tem o bombeiro, o corpo de bombeiros, né? O pessoal da técnica, a engenharia, eles sempre fazem uma revisão no solo, ao entorno do prédio. Eles sempre fazem uma revisão da fundação do prédio, né? E vira e mexe, alguns desses prédios passam por uma reforma lá no subsolo para reforçar a estrutura mesmo, porque já há muito tempo construído. E isso me chamou muita atenção, o que a autora diz, porque às vezes a gente começou bem uma coisa, mas com o tempo a gente pode se desgastando. E vira e mexe é necessário uma revisitação nos fundamentos. Para que a gente perceba que a gente não vai viver só de aparência, mas com a estrutura quase sendo uma estrutura já rachada, sabe? Estrutura rachada, vida espiritual rachada, o fundamento bem abalado mesmo. E às vezes as pessoas olham pra gente, paz, a gente ri, paz, tá tudo bem, alguém até comenta, fulano tá tão bem na fé, né? Fulano tá vindo pra igreja tão bem, mas na verdade a pintura foi renovada, é a tinta que foi renovada, o telhado que foi refeito, mas às vezes lá na estrutura, lá embaixo no fundamento, é necessário fazer uma revisitação. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui, irmãs, hoje. Sempre busquem em Deus fazer uma revisitação para a sua estrutura. Tá entendendo? Porque a aparência, ela é importante, assim, o dia a dia é importante, mas a nossa estrutura entre nós e Deus, como nós estamos com Deus aí, falando das raízes, né? Como é que ela está curada, ela não está doente, ela está bem ali, segura, né? Ela está realmente em lugar seguro. Isso é necessário a gente observar, tá? Então que o Espírito Santo nos conduza a ir naquilo que muitas vezes não é aparente, mas é bem lá no íntimo da nossa alma, sabe? E Ele faça a reforma em nós. A diferença é que nos prédios, quem construiu o prédio foi o engenheiro. Quem construiu o prédio foi a engenharia. Então eles sabem como pegar a massa, eles sabem o ferro que precisa usar. Mas a Bíblia diz que Deus não habita em casas feitas por mãos de homens. Quem construiu você foi Jesus. Quem construiu você foi Deus, o Pai. Eu falo da Trindade. João capítulo 1 diz que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e tudo foi feito por Ele, Cristo, e sem Ele nada existiria, absolutamente nada, incluindo a gente aqui nessa noite não existiria. Então Ele é o nosso engenheiro, é Ele que pode ir lá fazer uma revisitação nos fundamentos da obra que Ele mesmo fez. Eu posso dizer, Senhor, visita a tua obra. Sim, Senhor, eu, obra da sua mão, eu sou obra da mão de Deus, amém? Casa onde Deus, Ele mesmo levantou, edificou e Ele mesmo fez morada, né? Ele levantou a gente como casas espirituais para Ele mesmo fazer morada. E que a gente possa
é olhar e pedir: Senhor, o Senhor conhece a minha estrutura, sabe das minhas necessidades, sabe dos fundamentos da minha alma, aonde olho nenhum vê, aonde ouvido nenhum escuta, aonde homem nenhum, nem o meu amigo mais íntimo pode chegar, o teu Espírito lá estará. E Ele reforma. E Ele reforma, Ele pega a rachadura e tira a rachadura e arruma lá a estrutura, sabe? Ele pega a coluna quebrada, a coluna rachada e faz ela de novo. E Ele faz melhor do que antes, porque Ele é o Senhor. E quando nós temos uma boa estrutura, a gente aguenta mais coisa, sabe? A gente pode pôr peso, põe peso. Vai mais um guarda-roupa aí? Vai mais esse piano aqui? Vai. E esse irmão mala? Vai, pode pôr esse irmão mala aqui também. E esse outro mala? Pode pôr, aqui aguenta, porque lá na estrutura o engenheiro é Jesus. O engenheiro é Jesus, entendeu? Se amanhã eu tiver que sair aí, a coisa ficar feia, não importa. Eu sei em quem tenho crido e Ele já trabalhou na minha estrutura. Eu aguento, porque o meu engenheiro é Cristo. Amém? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Falando de construção. Aleluia. Falando de construção para vocês. Mas eu posso falar também de árvore. Eu posso falar de árvore, posso falar de plantação. A questão é que pessoas rasas, elas não vão se aprofundar. Elas não vão chegar em lugar nenhum. Elas não vão durar muito tempo. Então que a gente possa buscar também nesse sentido das raízes, daquilo que está no solo, dentro do solo, que a gente possa procurar ter raiz, profundidade. Mas o capítulo 8 eu não li, mas eu vi que o próximo capítulo que vocês vão estudar é o tipo de solo. Eu não vou entrar nesse assunto. Mas a pergunta é: onde você foi plantado? Vocês podem abrir a Bíblia, e se for aplicativo, Bíblia. Eu gosto da NAA, sabe? Estou quase fazendo reunião aí com os irmãos para eu começar a ler NAA no culto, sabe? Eu gosto da NVI também, mas a NAA, Nova Almeida atualizada, tá? Esse é o Salmo 1. Inclusive a autora ela cita algo do Salmo 1 aqui. O Salmo 1, Salmo número 1, tá? Mas pode ler em qualquer versão, tá? Mas a minha aqui é NAA, tá bom? Nova Almeida atualizada. Diz assim, ó: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aqui o versículo 3, que a gente conhece bem, mas é ele que eu quero citar e frisar bem, tá? Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Tem um outro texto, se vocês puderem abrir, por favor, Jeremias capítulo 17, versículo 8. Capítulo 17 de Jeremias, versículos 7 e 8, tá? Versículo 7 e 8 diz assim: bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Acho muito tremendo esses dois textos que nós lemos, porque não basta ter raízes, é necessário ter raízes perto do ribeiro de águas. E o ribeiro de águas é Cristo.
Se eu tiver raízes só na Batista Fraternidade, seria um fracasso. Se eu tiver raízes, por exemplo, eu confio muito no meu relacionamento só na Gisele, qualquer crise a Gisele não aguenta, eu não aguento. Se eu tiver minhas raízes só em coisas que eu acho bacanas, elas talvez não sejam o suficiente para gerar vida em mim mesmo. Mas o texto que nós lemos, os dois textos que nós lemos, diz que essas árvores, elas serão árvores frutíferas, abençoadas, com uma vivência longa, porque elas estão com a raiz tão profunda, mas essa raiz está procurando, ela está se estendendo aonde tem água. Por isso que na natureza, né, lugares que tem rios, a vegetação é mais linda, isso é natureza, é normal, é simples isso que a gente está falando, mas é justamente essa análise, né, que o autor ele usa ao analisar a natureza, né, ao analisar as plantas, e ele percebe como as plantas, as árvores são frutíferas e são lindas e maravilhosas, são tão cheias de vida quando elas estão perto dos rios. Ele resolve escrever isso no texto, mas agora ele se coloca no lugar daquela árvore, e ele vai dizer o seguinte: o meu rio é Deus. O meu rio é Deus. E ele faz essa comparação. Todo ser humano, homem e mulher, que andar na presença do Senhor, confiar no Senhor, colocar no Senhor a sua esperança, atribuir ao Senhor toda a sua força, toda a sua motivação, meditar na sua lei de dia e de noite, ou seja, buscar Senhor como uma árvore precisa de água, ele será realmente comparado a essa árvore, que vai continuar tendo vida. O que mantém uma árvore de pé é a água que ela encontra no solo. O que encontra ela produzindo fruto é a água que a raiz dela alcançou no solo. O que faz que uma árvore seja bonita, bela, é a água que ela encontrou. Irmãs, sua beleza está em Cristo. Você vai continuar bela, você vai continuar bonita, linda, maravilhosa, porque a fonte que te sustenta é Jesus. Você vai continuar sendo frutífera, frutos espirituais. Quando alguém falar, acho que a irmã ali não vai ter uma palavra de coisa boa, de repente você abre a tua boca e sai uma palavra de coisa boa, porque tem fruto do Espírito aí, porque tem fruto do Espírito Santo aí, aleluia. Por quê? Porque a fonte é Cristo, a água que sustenta é Cristo. Ainda que o inimigo fale, eu quero matar essa pessoa espiritualmente, ele não pode, porque essa árvore já foi plantada junto a ribeiros. Já foi plantada junto a ribeiros. Ninguém pode tirar você de perto do teu Salvador. Ninguém pode tirar você de perto do Cristo. Ainda que toda a força contrária do homem ou do inferno se levante, você, minha irmã, e quem estiver vendo depois esse vídeo e for de Deus, busque sua força e seu alimento, seu sustento no Senhor, porque Ele é a água que mata a sede, que sustenta, que gera vida, que mantém de pé. Ainda que venha o deserto, a árvore está lá, no deserto. Aí a Bíblia fala de dois tipos de árvores, e uma delas está no texto de o Salmo 92. Abram por favor, Salmo 92, verso 12. Salmo 92, verso 12, eu acho isso tremendo. O verso 12 a seguir. Que diz assim, vou fazer a leitura. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, olha isso, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia. Preste atenção, o que vai fazer você ficar firme por longo tempo. Que vai fazer com que eu fique na caminhada firme por longo tempo.
até o fim das nossas vidas, o que fará com que você não desista do caminho, o que fará com que você não pare do caminho, o que fará com que você não jogue as toalhas, o que fará com que você se sinta vivo, feliz, forte, viçoso, viçosa, animado, fortalecido, fortalecida. Essa raiz que você aprofundou no ponto de encontrar água. Ou seja, essa raiz que encontrou Deus como seu sustentador. O líbano do cedro é uma árvore impressionante. A raiz dela é tão profunda. É uma árvore que tem lugar, tem árvore, tem cedro do Líbano que tem 400 anos de vida. 400 anos de vida. Dá para falar assim, ó, o meu tataravô plantou essa árvore aí e o meu tataravô brincou de balança nela. É uma árvore tão grande que em alguns lugares ela pode chegar com um diâmetro de 14 metros. Sabe o que é 14 metros assim? Lógico, em círculo, né? Se você pegar uma fita e... Eu tô quase assim, Carol, quase 14 metros. Se você pegar uma fita métrica e enrolar em algumas árvores do cedro do Líbano, você vai encontrar isso. Uma fita pode chegar a 14 metros. É muita coisa. Ela tem uma profundidade enorme para baixo e ela cresce, ela vai... são árvores de 30 metros de altura, um negócio impressionante. Essa árvore ela tem também um cheirinho gostoso. A madeira dela produz um cheiro gostoso, sabe? Tanto que foi usado por muito tempo, né, para acender fogo ali, para dar aquele cheirinho bom. Israel usou isso, né? Aliás, é uma árvore citada nos textos bíblicos para várias coisas. E a madeira dela também é uma madeira firme, uma madeira boa para construir coisas. Ou seja, ela é uma árvore excelente, sensacional, maravilhosa e que dura muito tempo. Assim também as palmeiras, né? Que tem a sua profundidade e mesmo no meio de vento, vendavais, ela entorta, mas não quebra, né? Porque está enraizada. E a gente vê então o cedro do Líbano, a gente vê as palmeiras como árvores que o próprio Deus permite o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, fazer referência para que eu e você se compare a elas. Mas lembre-se de tudo. Se não tiver água, a palmeira morre. Se não tiver água, o cedro do Líbano, ele não vai para frente. Se não tiver água, nenhuma árvore na terra sobreviverá. Então que o nosso foco seja assim, pensar numa raiz sarada, curada, numa estrutura consertada, revisitada, reformada, mas lembrando que no caso do edifício, o engenheiro é o Senhor Jesus. E no caso da árvore, a água é o próprio Senhor Jesus. De uma forma ou de outra, a comparação que você queira usar, ou para as duas, Deus é aquele que vai manter vocês firmes na fé, bonitas, saudáveis, viçosas, por uma longa caminhada cristã de fé, de edificação, dando frutos para a glória de Deus. Mesmo no meio das tempestades, secas, lutas e adversidades. Porque o que vocês têm na raiz é a fonte inesgotável do poder de Deus. Amém? Essa aqui foi a palavra do Senhor, que Ele mexeu muito na minha estrutura para eu falar isso com vocês. Às vezes, eu como pastor aqui, vocês não imaginam, às vezes eu passo pela cabeça, cara, que caminhada é essa minha, né? Mas aí eu comecei a ler esses textos que para falar para vocês, o Espírito Santo me revisitou na minha estrutura e disse, sou eu na sua estrutura. Lá na profundidade, sou eu que estou lá. Amém? E é isso. Quando você falar para o Senhor, será que eu consigo? Vá para a estrutura. Lá tem água. Você vai encontrar Jesus. Amém? Queria orar por vocês, se vocês me permitem, com vocês, né? E por mim, orar por todos nós. Amém? Vamos orar todos juntos? Senhor Deus e Pai, nós ouvimos essa palavra, Senhor. Essa palavra de sustentação. Palavra de fortalecimento, Senhor. Palavra de cura. Palavra de fé. Palavra, Senhor, cheia de graça, de misericórdia. Palavra que vem ao encontro da nossa alma para falar conosco, Senhor. Que ainda que a gente se sinta muitas vezes abalados,
fracos, limitados. O Senhor nos chama a olhar para a profundidade. O Senhor nos leva de novo às estruturas. O Senhor quer nos levar de novo ao nosso início, ao nosso começo. E o Senhor quer falar conosco, dizendo que nos ama, que nos estabeleceu para sermos servos do Senhor, para sermos filhos amados, filhas amadas, para sermos todos, ó Pai, igreja do Senhor. O Senhor nos levantou para isso, o Senhor nos chamou para isso, para fazer parte desse reino maravilhoso do seu amor. O Senhor é aquele que tirou a gente lá das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos leva a voltarmos ao dia do nosso batismo. O Senhor nos leva ao dia da nossa confissão de fé. O Senhor nos leva à revisitação dos fundamentos, das estruturas. E o Senhor nos leva também a buscarmos no Senhor a vida e com abundância, buscar no Senhor a sustentação, buscar no Senhor a alegria plena, buscar no Senhor a paz, buscar no Senhor a convicção, buscar no Senhor o descanso. Muitas vezes que nos cansamos com tanta coisa, o Senhor nos leva a encontrar também descanso no Senhor. Oh Espírito Santo, que essa palavra, mais do que uma palavra bonita, tenha sido uma palavra do céu, uma palavra vinda, Senhor, do seu trono, da tua glória, direto para o coração das tuas filhas que aqui estavam, Senhor. Elas têm orado nesses encontros de Betânia, e o Senhor não se ausentaria desse também, o Senhor não as deixaria sozinhas nesse também. E o Senhor veio e trouxe essa palavra, Senhor. O teu Espírito Santo está aqui nesse lugar, movendo no meio da tua igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa esse projeto, esse trabalho, as mulheres de Betânia, abençoa, Senhor, esse projeto, abençoa, Senhor, meu Deus, aqui as intenções, ó Pai, sejam para te glorificar. E abençoa cada família, cada lar, cada pessoa, cada irmão, cada irmã dessa igreja. Abençoa aqui, Senhor, cada irmã representada aqui nessa oração. Fortalece, Senhor Deus, fortalece, Senhor, meu Pai. Visita, Senhor. O Senhor é o nosso construtor. O Senhor que nos fez, conhece toda a nossa estrutura. Que o Senhor venha nos renovar, o Senhor venha nos reestruturar, nos dar, Senhor Deus, ânimo novo, fortalecimento, em nome de Jesus. Para que não apenas a fachada seja bela, mas seja também, Senhor, boa, robusta a nossa estrutura. Que não apenas, ó Pai, sejamos árvores bonitas por fora, mas que lá na raiz, Senhor, seja realmente uma árvore que está junto ao ribeiro, que é a fonte inesgotável de vida, Senhor Jesus. Assim eu oro pela bênção desta palavra em cada coração. Todos aqueles que ouviram e receberam o Senhor com alegria, que essa palavra cumpra o seu propósito e opere de modo eficaz e poderoso pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Amém? Palavra de Deus nessa noite. Obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe, tá bom? Amém. É isso aí, pessoal. Obrigado por ficar até aqui, por assistir o vídeo todo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, dar um joinha e de compartilhar, por favor. Bom, eu sou Davi Domenicali, pastor da Igreja Batista Fraternidade, e eu estou deixando aí o endereço da igreja para você nos fazer uma visita. Avenida Pauliceia, número 1200, Sobreloja, fica na Sobreloja, tá? Na parte superior do prédio. E aí o bairro é Laranjeiras, ok? E aí é a cidade de Caieiras, aqui em São Paulo. Vem estar conosco. Nós estamos reunidos todos os domingos, onde eu dirijo o culto, prego, estou lá sempre com os irmãos, às 9h30 da manhã, todo domingo. E às quintas-feiras, na direção do pastor Daniel Viotto, quintas-feiras às 8 da noite. Tá? Então é domingo às 9h30 da manhã e quinta-feira às 8 da noite. Venha participar, será uma honra recebê-lo. Bom, fora esses dois cultos, nós temos reunião de oração, nós temos encontros unificados de jovens, mulheres, homens, crianças. Aí,
você vai saber mais quando estiver lá, tiver curiosidade sobre as atividades da Batista Fraternidade. Fica aí o convite para você comparecer e leve alguém contigo. Sejam bem-vindos, ok? Bom, dicas de seminário. Quer se aprofundar mais em teologia? Eu sou professor do IBBC. Isso mesmo, Instituto Bíblico Brasil para Cristo, né? E lá, curso, apesar de ser uma instituição ligada à Igreja Brasil para Cristo, que é uma igreja séria, uma igreja idônea, onde eu já atuei como pastor por quase 14 anos no Brasil para Cristo, né? Antes de me tornar batista. E lá, meus queridos, tem o IBBC que ensina teologia desde 1991. É um seminário teológico idôneo, temos professores de diversas denominações e alunos de diversas denominações. Por isso que o curso do IBBC tem um caráter interdenominacional. Vale a pena você participar. As aulas acontecem toda segunda e quarta-feira lá no Mandaqui, porém no sistema híbrido. Significa o quê? Que a aula é online e presencial ao mesmo tempo. Ou seja, você pode fazer ou online ou presencial, ao vivo, no mesmo tempo, tá bom? E ainda, por cima, as aulas ficam gravadas para você ver quando você quiser. Tá? Então, você pode ir até o seminário, se você conseguir chegar lá no Mandaqui, né? Você pode ir lá, participar ao vivo das aulas, presencialmente. Mas se não conseguir estar lá, você assiste online, na sua casa, tá bom? O curso é apostilado, ou seja, tem livros, né, da própria instituição, e com certeza você vai aprender bastante teologia estudando no IBBC. Temos o curso de 1 ano, que é o curso básico, e o curso pleno, avançado, de 3 anos, tá bom? Tem caráter de curso livre ministerial, para formar você como melhor obreiro ou pastor para a sua igreja, tá bom? Claro, é aberto também a pessoas que querem conhecer mais a palavra, conhecer teologia. São todos bem-vindos ao IBBC. A mensalidade cabe no teu bolso, tá? É um preço tranquilo para você fazer o curso, não é um absurdo não, tá? Mas tenho certeza que vale a pena, tá? Fica na rua Iris Leonor, tá? Tá aí o endereço, o número, e tá aí também um site onde você pode achar, né, mais informações do IBBC Mandaqui, e também você tem aí os telefones, ó, inscrições para você tirar dúvida, fazer inscrição, tá aí o telefone, tá bom? Procura lá, a Rose, a diretora lá do IBBC Mandaqui, com certeza vai te atender, ela e sua equipe vai te atender com muito carinho. Eu, como um dos professores, convido você a conhecer, tá? E olha que tem mais professores lá e muito melhores do que eu, pode crer, tá bom? Fica aí o convite. IBBC, Instituto Bíblico Brasil para Cristo, lugar de formação, tá bom? Bom, faculdade. Ah, pastor, eu quero ir para uma faculdade, quero ir para uma graduação em teologia. Bom, então eu vou te dar 2 dicas. Aonde eu sou graduado. Eu tenho graduação, sou bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, tá? Tô mostrando aí para você algumas imagens enquanto você me escuta. Sul-Americana, Faculdade Teológica Sul-Americana, uma instituição sensacional, idônea, com 30 anos aí já, né? Nós estamos gravando esse vídeo aqui em 2024, né? Então a Sul-Americana, agora em 2024, completou aí 30 anos de história, ensinando teologia, com excelente nota no MEC, Ministério da Educação e Cultura, e também com uma avaliação sensacional, tá? A Sul-Americana tem a maior biblioteca em conteúdo missiológico, é uma faculdade que se preocupa com não apenas com o rigor acadêmico, que é importante, mas também forma os seus alunos, né, para o preparo do ministério e para uma vocação de vida cristã, né, abordando muito aspecto de missões e pastoreio, beleza? Então a Faculdade Sul-Americana, FTSA, tá aí o site direitinho, espera você, eu tenho certeza que você vai amar essa faculdade. Tem cursos de graduação, bacharelado em teologia, né? E pós-graduação lato sensu, que são especializações, e também curso de mestrado e doutorado. No caso da graduação e pós-graduação lato sensu,
nós temos cursos presenciais e à distância, ou seja, online, tá? E, além disso, tem aí o mestrado e doutorado à disposição. Vai lá no site, visita, conheça a Sul-Americana. Tenho certeza que você vai gostar. Fora ela, você tem a opção também da FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná. Eu tenho uma pós-graduação lá, uma especialização em teologia sistemática. Sim, fiz lá na FABAPAR, tem uma imagem minha aí. Aliás, anteriormente eu tinha mostrado a minha foto lá, né, na Sul-Americana, e agora tá eu aí no Café Batista, no café, e também aí a fachada aí da FABAPAR, tá? Também tem cursos online ou presencial, tá? Bacharelado, pós-graduação lato sensu e também mestrado e doutorado. Tem aí o site da FABAPAR, você pode entrar e conhecer melhor, tá bom? Claro, eu poderia falar mais um monte de outras instituições que são boas, idôneas, mas primeiro que o vídeo não é para isso, né? São dicas apenas, e são lugares onde eu tenho experiência. No IBBC como professor, lá na Sul-Americana como aluno que fui, né? E também na FABAPAR como aluno que fui. Então, posso falar para você do que eu vivi, que é mais seguro. Beleza, pessoal? Fico as dicas aí de instituições. Fora isso, quero falar para você que aqui no canal nós temos o curso bíblico IBF, é um curso de introdução aos temas da teologia. Então nós temos aulas de bibliologia, teontologia, cristologia, homilética. Logo estaremos colocando vídeos de interpretação bíblica, história do cristianismo. Tenho certeza que vai ajudar você a agregar mais o conhecimento. Sempre de modo introdutório, né? Uma teologia básica, para que você busque interesse e se aprofunde logo mais. Também tem dicas de livros, tenho certeza que você vai gostar. Tá? Então procura aí no nosso canal, aqui no canal Degustação Teológica, que nós temos esse recurso disponível para você. E para finalizar, eu quero falar para você de duas obras, né, 2 livros que eu escrevi, e por isso que são um show de bola. Esse livro aqui, ó, Ministério Pastoral, tá vendo aí? Conselho aos jovens pastores e vocacionados. Tem mais ou menos umas 100 páginas e foi aí publicado pela editora BPC em 2017. Esse livro você pode encontrar na própria editora, aí o bpc.com.br, é o site. Você pode comprar com eles baratinho, ou você pode ir na livraria El Shaddai, que fica ali na rua Conde de Sarzedas, tá bom? Tá aí o endereço aí da El Shaddai. Ou na própria El Shaddai você pode comprar também pela internet, tá aí, ó, El Livros, tá? E lá você encontra esses livros. Ou então você pode entrar em contato comigo mesmo pelo e-mail aí, ó, BP Domenicali, tá? Esse e-mail que tá embaixo, eu só respondo e-mail. Primeiro contato sempre por e-mail. Esse é o e-mail onde eu respondo os convites para eu pregar. Se você me fazer um contato, um convite dentro da minha agenda, eu posso agendar com você para levar uma palestra na sua igreja, pregar a palavra num culto, ou até mesmo ministrar um curso aí, se você quiser, de um curso de 1 dia ou 2, posso ir aí ajudar vocês nisso. E aí eu levo o material para vocês adquirirem, tá bom? Esse livro aqui, tenho certeza que você que é pastor vai gostar muito. É uma boa orientação e dicas para o ministério, tá? Eu escrevi recentemente, o ano passado, 2023, esse livro aqui, Comunidade Pastoral e Missional, tá? Pela editora Lucel, esse livro aí. É um livro de 74 páginas, mais objetivo, que pode ser lido pelo pastor e deve ser lido por toda a congregação, toda a igreja deve ler. Porque a ideia é mostrar como a igreja deve abraçar o pastor para que a igreja cumpra, né, o seu chamado, que é ser uma igreja voltada para missões e para o pastoreio. Então, uma igreja com uma metanoia mesmo, uma visão pastoral e missional, são as características da igreja que eu apresento aqui, tá? Esse aqui já foi escrito já como pastor da Igreja Batista Fraternidade, tá aí, né? Do jeito que você tá vendo aí. E já faço aqui também a apresentação do nosso canal Degustação Teológica, tá bom? Mesmo esquema. Ou você vai na El Shaddai e procura lá, ou você entra em contato comigo no seu e-mail aí, para eu ir até a sua igreja e levar os livros. Se você visitar a nossa igreja e eu tiver algum disponível, você também pode conseguir comigo direto lá. Preço acessível, não sou vendedor de livros, quando for comigo você tem que fazer Pix, ou dar em dinheiro à vista, sem troco. Já trocado, aliás, tá bom?
porque eu não sou vendedor de livro. Apesar de eu vender o meu livro, mas eu prefiro que as lojas o façam. Mas se você pegar direto comigo, com preço bom pra caramba, tem que fazer nesse esquema. Ou Pix ou dinheiro trocado, que eu não tenho outro jeito. Beleza? Só dando um toque aí, porque às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, tem maquininha, cartão? Não. Desculpe. Só nas lojas. Falou? Pessoal, ficou aí a dica. Obrigado de ter acompanhado. Você é importante aqui no canal. Divulga a gente aí. Valeu, um abraço. Deus te abençoe.